Para muitos o fim dos tempos está chegando a galope e eu sinto em dizer para essas pessoas que elas têm razão. Em breve teremos uma nova ordem mundial, com uma moeda única, uma única religião, um único comandante e um único governo. Mas para tal feito, várias coisas há de acontecer. E por mais religioso que você seja, se você crê na Bíblia Sagrada, você automaticamente terá que crer nas profecias de Apocalipse de São João e em outras profecias também. Dia 24 de setembro de 2022 pela numerologia tem um significado oculto, mas isso é só o começo. A maioria dos economistas já prevêem uma queda drástica no dólar, criando outra crise global para assim aplicarem o grande reset. This 24th of September 2022 is going to be a day which we will remember, and we're going to say about this day in the future that I will remember where I was when I got there. O grande reset, ou grande reinicialização, é uma iniciativa que visa mudar o capitalismo atual. Em síntese, em junho de 2020, o Fórum Econômico Mundial lançou uma iniciativa onde pedia que as pessoas encarassem a pandemia como uma oportunidade para o chamado Grande Reset Econômico Mundial. Agora temos de pensar como estruturar, como conceber a era pós-corona. E aqui, claro, a palavra reset vem-me à cabeça porque uma coisa é clara, não podemos voltar ao velho normal. Temos de aproveitar esta oportunidade, como os nossos pais e avós fizeram depois da Segunda Guerra Mundial, para refletir realmente sobre o que correu mal e o que poderíamos fazer melhor. No lançamento da iniciativa foi divulgado um vídeo onde se intercalava um mundo caótico, furacões, incêndios e animais mortos, com o discurso do príncipe Charles defendendo que estava na hora de agir e criar indústrias mais sustentáveis. Fazer um grande reset ao mundo é este o objetivo de uma nova iniciativa do Fórum Económico Mundial, defendida pelo Príncipe de Gales, a ter lugar em Davos em janeiro de 2021. A Great Reset será uma cimeira paralela que pretende orientar os líderes mundiais em direção a um mundo mais sustentável pós-Covid-19. Governos e organizações voltam-se para o processo de recuperação económica. A recuperação económica global deve colocar-nos numa nova trajetória de emprego sustentável, de meios de subsistência e de crescimento económico. Está na altura de alinhar as soluções sustentáveis com fontes de financiamento que podem transformar o mercado. Seria o acto mais impressionante de liderança responsável alguma vez visto da parte do setor privado global. O Príncipe Carlos encara a pandemia como uma oportunidade para construir um sistema diferente e um futuro mais verde, para lidar com outra grande crise dos nossos tempos, as alterações climáticas. Tudo o que tentei fazer e fiz nos últimos 50 anos foi a pensar nos nossos filhos e netos. Só nos posso incentivar a pensar em grande e a agir agora, disse o herdeiro do trono britânico. O chefe do Fórum Econômico Mundial explicou que a pandemia é uma oportunidade rara de refletir e agir em prol de um mundo mais saudável, justo e próspero. Mas isso não passa da aplicação da famosa regra de 3, aonde eles causam um problema, a população clama por uma solução, aí eles aparecem com a solução aplicando de maneira subliminar as suas reais intenções. O começo do grande reset mundial é iminente. O Papa Francisco e o Vaticano já estão se preparando. O Papa Francisco ampliou ações para eliminar a margem de manobra ou intromissão dos departamentos do Vaticano, com a imposição de controles financeiros mais rígidos. Foi estabelecido um prazo para o fechamento de carteiras de investimentos em bancos estrangeiros, inclusive na Itália. Ele assinou um documento conhecido como Rescriptum ou Reescritura, deixando claro que os investimentos de todos os departamentos terão que passar pelo Banco do Vaticano sob novas regras que entrou em vigor no dia 1º de setembro. Por isso, o Papa Francisco estabelece que a Santa Sé e as instituições vinculadas à Santa Sé que sejam titulares de atividades financeiras e ativos líquidos, seja qual for a forma em que sejam mantidos, com outras instituições financeiras que não possuem instituto para as obras de religião, devem informar o instituto para as obras de religião e transferi-los para ele o mais rápido possível dentro de 30 dias a partir de 1º de setembro de 2022.
A crise também sofrerá um impacto enorme devido à guerra na Ucrânia, onde recentemente o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira, dia 21, uma mobilização parcial dos russos em idade de combater na Ucrânia e advertiu o Ocidente que o país está disposto a utilizar todos os meios em sua defesa. Isto não é um blefe, declarou Putin, que acusou os países ocidentais de querer destruir a Rússia por uma chantagem nuclear contra seu país, dando a entender que suas forças estariam dispostas a utilizar armamentos nucleares. Realmente poucos sabem que a Rússia possui um enorme interesse na região da Crimeia onde a invasão começou. Lá supostamente contém artefatos alienígenas e é claro que são de interesse deles, como também a crise econômica mundial é para a elite do planeta. O próprio presidente russo Putin falou sobre a chegada dos Anunnakis ao gabinete federal dos ministros, e que os Anunnakis são uma ameaça muito maior do que simplesmente a aproximação do planeta Nibiru. Infelizmente as informações não param por aqui. Uma das pautas levantadas pela elite é o aquecimento planetário, aonde segundo eles irá levar a população a catástrofes inimagináveis. Mas infelizmente isso é apenas eles utilizando novamente a famosa regra dos 3, causando problema, para a população clamar por solução e eles implantar de forma subliminar a vontade deles a população mundial. A prova disso é a disputa do controle climático entre os Estados Unidos e a China, cujo obtiveram sucessos. 150 projetos são desenvolvidos atualmente em 37 países com o objetivo de provocar alterações no clima. Índia, Tailândia, México e Emirados Árabes Unidos são alguns deles, mas o maior esforço é observado na China, onde um exército de 40 mil pessoas trabalha com esse objetivo. O contingente das forças militares chinesas, que são as maiores do mundo, foi destacado para enfrentar um inimigo não armado, o clima. As fábricas de foguetes para chuva artificial se multiplicam pelo país e funcionam 12 horas por dia para atender a demanda. Esse gerente revela que teve de aumentar a carga horária de seus operários e as linhas de montagem não param de produzir para atender as metas do governo. Das fábricas, os foguetes contendo produtos químicos, principalmente iodeto de prata, vão direto para os veículos equipados com lançadores para bombardear as nuvens. Os chineses também apostam no aperfeiçoamento dessa tecnologia, de maneira que seja possível controlar o regime de chuvas a ponto de concentrar as precipitações em determinadas áreas e na melhor época para os agricultores. No futuro, esperam alcançar uma meta que os Estados Unidos já tentaram e aparentemente não conseguiram, que é o desvio do curso dos furacões. Daí o fato de que 40 mil técnicos, pesquisadores e especialistas em clima foram mobilizados para esta tarefa na China. Esse exército de funcionários conta com 7 mil baterias antiaéreas e 5 mil lançadores de foguetes adaptados para bombardear nuvens. Em primeiro lugar, as nuvens são muito sovinas. Uma única cúmulus nimbus contém milhões de toneladas de água, mas na maioria das vezes, ao chover, elas despejam em média apenas 30% da capacidade de que dispõem. Segundo, embora pareçam limpas quando olhadas à distância, as nuvens são sujas porque contêm poeira, fumaça e outros poluentes que sobem com a evaporação. Terceiro, elas são temperamentais. O bombardeamento com iodeto de prata, em alguns casos, provoca chuvas, mas os pesquisadores ainda não descobriram por que isto não acontece todas as vezes que os aviões despejam o produto. Numa decisão que pôs em xeque a liberdade de imprensa nos Estados Unidos, o New York Times iniciou a divulgação dos segredos, que em seguida também foram publicados por outros jornais americanos. A revelação principal era de que 4 presidentes americanos, incluindo John Kennedy e Lyndon Johnson, haviam mentido sobre o grau de envolvimento militar do país no Vietnã, e principalmente sobre o envio de tropas, antes que isso fosse autorizado pelo Congresso. Também se descobriu que aviões americanos realizaram milhares de missões de bombardeamento de nuvens para provocar chuvas em regiões ocupadas pelos norte-vietnamitas. O objetivo era inundar a chamada Trilha Ho Chi Minh e imobilizar as forças vietnamitas, que então se tornariam um alvo fácil para os ataques aéreos. Agora, décadas depois, a Força Aérea Americana anuncia que pretende ter controle sobre o clima entre 2020 e 2025. De acordo com denúncias feitas por especialistas em assuntos do meio ambiente, aviões militares americanos têm despejado toneladas de produtos químicos sobre as nuvens em diversos pontos do território dos Estados Unidos nos últimos anos. Muitos desses produtos podem provocar sérios danos à saúde humana, à flora e à fauna. Da Califórnia. Um dos projetos mais polêmicos do governo americano funciona a partir de um enorme conjunto de antenas instalado no Alasca.
Oficialmente se destina a melhorar os sistemas de comunicação e navegação, tanto civis como no setor de defesa. Só que na linguagem oficial, quando se fala defesa, significa na verdade uso militar. Financiado pela Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos, o projeto HARP foi implantado na região de Gacona, no Alasca. HARP é a sigla em inglês para Programa de Investigação da Aurora Ativa de Alta Frequência. Na prática, são 180 antenas que transmitem sinais para a ionosfera, a camada superior da atmosfera terrestre, que leva esse nome por possuir uma grande quantidade de íons, ou seja, os átomos eletricamente carregados. Embora o governo americano assegure que o projeto se destina às comunicações e à defesa, esta garantia não foi suficiente para a Rússia, onde o governo pediu uma investigação a respeito. Até a União Europeia, aliada dos Estados Unidos, pediu a seus cientistas que investiguem esse programa. Há suspeitas de que as emissões das antenas de alta frequência podem interferir no clima da Terra, ou servir como um primeiro passo para a chamada Guerra nas Estrelas, ou seja, a instalação de armamentos no espaço extraterrestre. Há até quem questione os efeitos desses sinais para a saúde humana, principalmente o cérebro. Mas ao mesmo tempo causaram muitos efeitos colaterais na ionosfera, permitindo que os raios cósmicos façam alterações no nosso clima. Isso é o que acontece quando tentam brincar de ser Deus. Aqui é um rio só, tudo rio. Caralho, velho. Tudo rio, tudo rio. Misericórdia, Senhor! Meu pai! Não, meu pai, não! Calma, Meu pai, meu pai! Meu Deus do céu! calma, aí não liga pra... Meu Deus! Opa aqui, meu Deus do céu, véi! Meu Deus! Meu Deus do céu! Você vai querer sair, João? Tô com medo. Olha, acabou de cair. Agora acabou de cair. Tá pior. Do dia 19 até a data 22 em que esse documentário está sendo escrito, tivemos vários terremotos no México, onde o do dia 19 chegou a incríveis 7,6 de magnitude e hoje, dia 22, tivemos um terremoto de magnitude 6,8 a 86 quilômetros do epicentro em Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Uma situação inesperada também aconteceu na Nova Zelândia, onde o nível de alerta do vulcão Taupo subiu para 1.0. O vulcão Taupo explodiu pela última vez há cerca de 1.800 anos, quando expeliu mais de 100 quilômetros cúbicos de material na atmosfera. Quase 700 pequenos terremotos já foram detectados abaixo do Lago Taupo. Esse vulcão estava adormecido há mais de 1.800 anos. E agora corre risco de voltar à atividade. Infelizmente temos mais notícias sobre esses próximos dias que virão. Neste fatídico mês de setembro teremos a missão DART, da NASA, cuja missão DART, ou Teste de Redirecionamento de Asteroides Duplos, terá um encontro com a rocha espacial em 26 de setembro, após o lançamento que ocorreu há 10 meses. A espaçonave vai bater na lua de um asteroide para ver como isso afeta o movimento no espaço. Uma transmissão ao vivo de imagens capturadas pela espaçonave estará disponível no site da NASA a partir das 18h30. O impacto deve ocorrer por volta das 20h14. A missão está se dirigindo para Dimorphos, uma pequena lua orbitando o asteroide de Dimos. O sistema de asteroides não representa uma ameaça para a Terra, disseram funcionários da NASA, tornando um alvo perfeito para testar um impacto cinético. Sabemos que se houvesse chances desse asteroide já estar em rota de colisão com a Terra, a NASA ou qualquer outro órgão público não contaria para a população, pois iriam tentar evitar o pânico.
Não temos informações precisas para o dia 24 sobre isso, mas sabemos que um pronunciamento pode ser feito a respeito. Porém, como já falamos do AAP e dos testes chineses para controlar o clima, temos uma pequena chance de ter enfraquecido a ionosfera, possibilitando a entrada de raios cósmicos ou temido raios derivados de explosões solares. Essas explosões, se penetrarem a nossa proteção atmosférica, causaria pane em torres de aeroportos, aviões, celulares, carros, satélites, redes elétricas e etc., tornando muitos dos nossos recursos inutilizáveis. Em 2013, o famoso desenho animado cujo tem fama de prever acontecimentos, os Simpsons lançaram o episódio 9 da temporada 24, onde falam de um suposto fim do mundo. Falam exatamente de uma explosão eletromagnética onde todos os aparelhos param de funcionar. Vemos também eles preparando mochilas de sobrevivência e indo para abrigos. Não sabemos como será a ordem cronológica do fim dos tempos, mas sabemos que temos um Criador cujo nos orientou em prestar atenção nos sinais. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 7.